Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Mais de 40 bilhões de reais. Este foi o faturamento em 2023 das cooperativas existentes em Mato Grosso. O montante mostra o tamanho do impacto positivo do cooperativismo na economia do estado, gerando prosperidade nos diferentes ramos de atuação. No agro, por exemplo, as cooperativas já respondem por 47% da nossa produção de grãos e por mais da metade da de algodão. Um esforço conjunto que garante escala e, consequentemente, melhores oportunidades de negócios. Estes e outros números foram revelados pelo recém-criado Observatório do Cooperativismo de Mato Grosso, um dos temas do programa de hoje. Quando aceitou o convite para integrar a equipe da OCB em Mato Grosso, a Tainá Heisman deu início a uma nova fase da carreira e da vida dela. A economista que por mais de uma década focou a atenção nos números referentes ao agro, o grande motor da economia mato-grossense, passou a olhar também para os outros 6 ramos do cooperativismo: financeiro, consumo, infraestrutura, trabalho, transporte e saúde. Gradativamente, entendeu não apenas a força, mas o papel agregador e transformador do mundo cooperativo. No bate-papo, a gerente-geral da OCB-MT explica como a inteligência de dados, de mercado e a inteligência política econômica vão servir como ferramentas importantes para nortear a continuidade da expansão do cooperativismo mato-grossense, gerando informações estratégicas que ajudem a alcançar resultados, fortalecendo e impulsionando ainda mais as cooperativas no estado. Tainá Heisman, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. Eu que já lhe entrevistei outras vezes, em outras circunstâncias, agora vou ouvi-la como a gerente-geral da OCB Mato Grosso, trazendo informação. Acho que acima de tudo a gente vai falar bastante sobre isso nessa nova fase, vamos colocar assim também por dizer, da OCB aqui, outro sistema cooperativo em Mato Grosso, como um todo. E claro, você representando aqui a parte da gerência geral da OCB-MT. Mas quero lhe agradecer pela presença e já começar te cumprimentando. Como é que você está? Seja bem-vindo ao podcast. Olá, Patrone, muito boa tarde a todo mundo. É um enorme prazer estar conversando contigo agora no seu podcast. Nós que já conversamos tantas vezes pelo Canal Rural, agora estamos falando pelo seu podcast, é uma enorme honra. Legal, e a gente conversava aqui nos bastidores, de como o tempo passa rápido, Nem lembro quando foi a primeira entrevista que eu fiz contigo, mas certamente faz pelo menos uns 5, 6 anos daí pra mais, Para mais, eu acho que foi lá por 2012, 2013. Então faz bastante, passou uma década. O tempo voa, mas vamos lá. Vamos aproveitar que o tempo voa. Vamos conhecer um pouquinho da tua história, Tainá? Qual a tua origem? Sei que você é economista. Me fala um pouquinho da tua trajetória pessoal até chegar, à escolha da economia como a faculdade sua que te levaria profissionalmente pela vida, hein? Não, perfeito. Eu que não tenho origens no agro, não tenho pai produtor, acabei caindo de gaiato no IMEA como estagiária pela faculdade, fui trazida aí para o meio agro, me apaixonei, entrei como estagiária do algodão, acabei me tornando analista da cadeia de grãos no IMEA. Mais tarde tive a oportunidade, pelo antigo gestor, de conseguir consolidar o Observatório de Investimentos no IMEA. E dali acabei me tornando, no final aí da minha jornada no IMEA, que foram 11 anos de IMEA, desde estagiário, finalizando como gerente, gerente de projetos e desenvolvimento regional. Consegui aí passar por toda a experiência que alguém pode ter dentro da jornada profissional, principalmente no IMEA, que é uma vitrine, de talentos. Eu que sou uma enorme fã do IMEA, de todo o seu trabalho, e tive a honra de ficar 11 anos lá, mas no final aí da minha jornada no IMEA tive a oportunidade de trazer essa bagagem, principalmente do agro, para o cooperativismo, e me apaixonei, não tinha um relacionamento tão estreito. Tive a oportunidade de fazer o diagnóstico do cooperativismo para a OCB enquanto eu estava gerente do IMEA. Acabei liderando esse diagnóstico, foram 2 anos, 2018 e 2019, se eu não me engano, e aí fui convidada pelo Frederico, atual superintendente na época, a estruturar a área técnica e econômica, Entrei como responsável pela área técnica e entrei
com um objetivo pessoal de construir uma inteligência no sistema OCB Mato Grosso e conseguimos aí, depois de 2 anos e meio, quase 3 anos, estruturar o Observatório do Cooperativismo, que particularmente é um sonho pessoal, né, e que conseguimos aí, depois de uns anos, consolidar ele no sistema. Maravilha, muito legal, muito legal. Você já trouxe um resumo da tua carreira, mas vamos lá. Você é natural de onde? Você é daqui de Cuiabá mesmo? Daqui de Cuiabá. Sou cuiabucha, na verdade, porque eu vivi um período no sul do país, minha família é toda gaúcha, mas sou natural de Cuiabá. Pois é, porque o sobrenome não é mato-grossense, né? Não tem com o sobrenome cuiabano aqui, né? É, quem vê assim acha que vai ver uma alemã, né? Fala Tainá Heisman, mas não, tenho descendência alemã, mas a cor pegou da minha família paterna, que é cuiabana, raiz mesmo, pé rachado. Que legal. E aí você falou, né? Você não tinha nenhum vínculo com o agro e escolheu economia. Qual foi o motivo da tua escolha pela faculdade? Vou ser bem sincera. Quando eu resolvi fazer a faculdade, eu queria funcionalismo público, né? Pela estabilidade que toda a carreira tem. Então, economia é uma faculdade que consegue consolidar principalmente a parte pública, né? Fazer concurso público. Então, meu objetivo principal era isso. E como eu tinha que fazer estágio obrigatório na faculdade, né? Na UFMT, então eu acabei caindo de gaiato mesmo no IMEA, sem bagagem nenhuma. Para você ter noção, uma história bem legal que eu conto, que meu antigo gestor, que era o Daniel Latorraca, na minha primeira semana de IMEA, veio me perguntar qual era o preço da torta de algodão. E aí eu virei para ele e perguntei se a torta era de comer. Que torta? É de comer? E ele todo sem graça, não, deixa quieto. Eu não tinha noção nenhuma de agro, então caí de gaiato e acabei me apaixonando pelo agro. E aí, para você, essa pergunta vai ter muito sentido, assim, a gente sempre traz essas perguntas, né? A primeira, o motivo da escolha da profissão, enfim, o início de carreira e o primeiro contato com o agro no que diz respeito a estar no local agro, né? Além do IMEA, evidentemente, que era o local de trabalho, mas a primeira vez que você esteve no campo, o que você lembra? Qual que foi a sensação que você teve? Foi, assim, desmistificando... Já trabalhando no IMEA. Já trabalhando no IMEA, teve uma missão, né, que o IMEA sempre faz de levar estagiários, de levar funcionários para conhecer o campo, e foi realmente, assim, algo fora de série. Não imaginava a dimensão que era, o tamanho de uma lavoura, o tamanho de um armazém. Então, foi realmente, assim, muito bacana. Não tinha noção como que era plantado uma soja, um milho, como que era cultivado, né, essas cultivares, e foi muito bacana mesmo. Eu costumo dizer que é o momento em que a gente começa a entender de fato os números que você lidava, ou as informações que eu, né, constantemente estou trazendo. A gente só consegue entender o que elas significam de fato quando a gente tem essa vivência de a campo, né? E a gente consegue sintetizar aquelas ideias e colocá-las ali naquela realidade. Aí faz todo sentido, aparentemente, né? E quando a gente conhece a realidade do produtor, vê toda a dificuldade que ele passa, né, a gente consegue ver tudo que faz sentido no agro, né, consegue ver a dimensão que é o agro, que não é simplesmente o prato que a gente está comendo, é muito mais disso, é roupa, é utensílio, é tudo, carro, tudo tem agro, tudo que a gente faz hoje em dia tem agro, e as pessoas, a população, muitas vezes não tem noção disso na cidade. Então, quando a gente vai para o campo e tem uma noção maior da realidade da produção e do que aquilo gera de impacto, principalmente na vida, na sociedade, na cidade, tudo faz sentido mesmo. Perfeito, exatamente isso. E aí, Tainá, você começou então como trainee no IMEA, passou a ter esse contato com o agro, teve essa experiência de conhecer em loco, né, o que é o campo, o que é uma fazenda, todas as dimensões, e as informações passaram a fazer mais sentido ainda para você, e você seguiu a trajetória que você explicou até chegar ao convite para ir para OCB Mato Grosso e aí começar a desenvolver, né, uma estrutura de inteligência. Como que faz isso, né? Para quem é da área de economia ou tenha vontade e esteja ouvindo aqui, né? Como começar? Como estruturar realmente esse núcleo mais econômico, pensando em inteligência de dados? Como que começa? Uma coisa que quando eu entrei no sistema OCB Mato Grosso, que era um dos grandes gargalos, era a informação do cooperativismo, né? Nós que estávamos lá dentro conseguíamos ter uma dimensão maior de qual era a representatividade das cooperativas, mas a gente não conseguia comunicar isso para a sociedade pela falta de números. Então, através de levantamentos, através de pesquisas a campo, né, de análises estatísticas, né, hoje a gente tem uma estrutura de equipe muito bem equipada, multidisciplinar lá dentro da OCB, nessa parte econômica do observatório. Então, basicamente, hoje a gente faz a inteligência através de
3 grandes frentes, né? Análise descritiva, diagnóstica e preditiva, justamente para olhar o passado, analisar o presente e fazer previsões futuras para o cooperativismo. E aí você já citou, né, o observatório que vocês lançaram recentemente, foi apresentado, né, de maneira ampla para todo mundo e que decorre justamente dessa iniciativa, né, e com 3 áreas ali afins como você destacou. Isso, o observatório ele foi estruturado em 3 grandes frentes de atuação, né, para facilitar até mesmo a comunicação com a sociedade e com as cooperativas. Então, ele vai atuar analisando aí a inteligência de dados, né, com dados práticos para tomada de decisão no dia a dia, ferramentas em Power BI, simuladores, calculadoras, que é para facilitar o acesso à informação, trazer ele de maneira prática. Vamos ter a inteligência de mercados, que vai ser focada mais em uma análise descritiva, né, mais do presente, das cooperativas, com boletins, com materiais como o índice de confiança das cooperativas e o radar de oportunidades, que é um material bem bacana que traz oportunidades para o setor. E vamos ter a terceira grande frente, né, da inteligência, que é a inteligência política e econômica, que ela vai ter o objetivo principalmente de fazer essas análises para o futuro, né, fazer análises diagnósticas, mas olhar para o futuro. E aí a gente tem como carro-chefe para esse primeiro momento o anuário, né, o Anuário do Cooperativismo Mato Grossense, que juntamente com o observatório na última semana, a gente divulgou aí as informações. Pois é, então nessas frentes, essas 3 frentes vão atuar buscando essas informações e traçando análises, como você explicou, e dessas 3 frentes sairão produtos como o anuário que você vai trazer as informações daqui a pouco. Serão vários produtos, então, ao longo do ano, com o foco maior de, geralmente, gerar dados, informações, um diagnóstico, um raio-x, ou seja, mostrar para todo mundo qual é o cenário do cooperativismo e para onde ele pode chegar. É mais ou menos por aí. É exatamente isso, Patrônio. É fazer um raio-x do cooperativismo, levantar informação e trazer inteligência a partir dessa informação. E como você disse, havia um gap aí, né, nessa concepção das informações ou na junção dessas informações. Quando vocês conseguiram chegar a esses números, se surpreenderam com o cenário, o raio-x do nosso cooperativismo? Com certeza. Surpreendeu até mesmo o sistema que tinha uma noção que as cooperativas eram impactantes na economia, mas a gente não tinha noção da proporção que ela poderia gerar de benefício, principalmente para o cooperado. A gente tinha uma noção que era um sistema já consolidado no Estado, e isso a gente tinha noção pelos números que tínhamos lá dentro, mas através da inteligência desses números a gente conseguiu ver o quanto as cooperativas são benéficas, principalmente para o cooperado e para a sociedade. Vamos trazer um pouco desses números então, vamos lá. A gente consegue ter uma dimensão hoje, principalmente no agro, que é um dos carros-chefes dos ramos do cooperativismo no estado, que 47% da produção de soja e milho no estado são oriundos das cooperativas, e esse número é ainda maior no algodão, é 55%, ou seja, se a gente falar grãos e fibras, que é o nosso carro-chefe do PIB estadual, praticamente metade de tudo que é produzido no agro é oriundo das cooperativas, algo bastante impactante, né, para nós que vivemos aí uma economia que gira em torno do agro, né? E quando a gente olha para outra grande ramo, que é também junto com o agro o carro-chefe do cooperativismo no estado, o ramo crédito, a gente também se surpreendeu com os levantamentos internos. Cerca de 1,4 milhões de pessoas estão envolvidas com o cooperativismo de crédito no estado, isso equivale a 40% da população, é algo bastante expressivo. E quando a gente analisa onde que tá as cooperativas no estado, o valor é ainda mais expressivo para nós, né? 95% de todos os municípios do estado têm alguma cooperativa agrícola desenvolvendo a sociedade e a economia daquele local. Pois é, são números que mostram, né, já por cima qual a força e a relevância, né, do cooperativismo no estado, como você disse. Sabiam que tinha exercia toda essa influência ou essa geração de oportunidades, de receitas, de riquezas, mas não tinha isso quantificado. Quando quantifica, realmente você consegue entender, né, a importância, a relevância que tem. Vamos a alguns desses números de maneira geral, Tainá. A movimentação financeira, por exemplo, em 2023, né, no ano passado, fechou com um número muito expressivo e, se comparado a anos anteriores, mostra um salto também, mesmo em anos de dificuldade, um salto muito expressivo, né, que remonta à importância, um dos pilares do cooperativismo, que é essa soma de forças para chegar mais longe, né? Exatamente. Os números do faturamento bruto, né, das cooperativas vem crescendo ano após ano. Tivemos aí no último ano um número recorde de 40 bilhões, para elucidar um pouco da dimensão desse número, trazendo em valores correntes aí para a economia, é o equivalente a quase 20% do PIB estadual, então demonstra o quão expressivo economicamente a economia está no estado, né? E quando a gente traz esse número para o lado social, pensando no número de empregos, o número é ainda
maior. A gente cresceu quase 4 vezes e consolidamos aí um número bastante expressivo também, na casa dos 200 mil pessoas trabalhando nas cooperativas. Isso daí você está comparando com os últimos 5 anos, é isso? Últimos 5 anos, isso, que é a análise que a gente faz no anuário. E aí a gente tem, você falou, vem numa crescente a cada ano, a gente ainda está crescendo, a gente mesmo com as dificuldades, um ano com um cenário bastante complicado, a perspectiva é que esse crescimento permaneça. Uma coisa interessante que a gente percebe no cooperativismo é que mesmo no ano de pandemia, ali em 2019, a gente não teve queda nem nos números de faturamento, nem nos números de empregados, nem no número de cooperativas. A gente teve uma manutenção de 19 para 20, ali um crescimento próximo de 1, 2%, mas nunca positivo ainda, nunca tivemos uma queda, e se a gente olhar os últimos 5 anos, andando aí às vezes diferente de outros setores, a gente vem tendo resultados bastante positivos, tanto no lado econômico quanto social. Maravilha. Dos ramos de atuação, antes da gente focar mais no agro, né? São 7 os ramos de atuação no cooperativismo. Como que a gente está aqui em Mato Grosso? Cita como é que está mais ou menos a realidade de cada um aí. O agro, né, que, como eu disse anteriormente, ele está trazendo, né, o PIB para cima, junto com toda a produção agro do estado, já que quase metade da nossa produção é oriunda das cooperativas. No agro, quase metade. Quase metade. O ramo crédito é outro ramo bastante expressivo, está consolidando aí principalmente o número de empregados, né, o número de cooperados bastante expressivos, como eu disse anteriormente, quase metade, 40% da população está envolvida com crédito. Ramo consumo teve um número bastante expressivo também no quesito empregos nos últimos anos, assim como infraestrutura, que é um ramo pouco expressivo. Nós temos somente 2 cooperativas registradas na OCB da infraestrutura, mas com uma perspectiva de crescimento nos próximos anos. Temos o ramo saúde, que é um ramo bastante importante junto com agro e crédito no quesito faturamento, e um dado bastante positivo que o ramo saúde traz é principalmente no número de mulheres trabalhando. Assim, para você ter noção, Patrone, o cooperativismo, diferente de outros setores, emprega bastante mulheres, 56% de todos os colaboradores são mulheres, e o ramo saúde é um dos ramos que puxa esse número para cima, 76% dos colaboradores nesse ramo são de mulheres. E temos também o ramo transporte, né, que é um dos ramos também que tem como carro-chefe o agro, né, que o principal carro-chefe do ramo transporte, das cooperativas de transporte, é o transporte de cargas, né, soja, milho e principalmente insumos também agrícolas. Ou seja, a gente tem aí uma atuação muito forte em cada uma das áreas, ou cada um dos ramos, aí, e alguns ali linkados ao agro. Evidentemente, a gente vive um estado que respira o agronegócio, a agroindústria, que também é um dos pontos aí em que o cooperativismo pode exercer uma força ainda maior nessa verticalização da produção, né, Tainá? É algo que não tem como a gente fugir, né? Nosso estado é naturalmente agro, né? A economia gira em torno do agro, serviços e comércio acabam de maneira indireta ou induzida sendo impactada pelo agro, e nas cooperativas não são diferentes. A maioria das cooperativas giram em torno do agro ou tem um impacto, nem que seja de forma indireta, no agronegócio. Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Ô Tainá, e aí você trouxe o cenário do agro, né, e o cenário também
as cooperativas de crédito, né? Trouxe um balanço de cada uma de maneira geral. Focando no agro, você disse que a gente tem um faturamento muito expressivo, também vindo do cooperativismo agro, e que representa quase metade da nossa produção já, falando em soja, milho, sendo que no algodão, se eu não me engano, é um pouco mais expressivo ainda essa participação, né? Isso, no algodão a gente está com 55% de representatividade e com tendência de alta. A gente está com algumas cooperativas de algodão sendo estruturadas no estado, então o cooperativismo no agro é algo bastante consolidado e com uma tendência de alta. Ele vem de onde essa consolidação? Vem de muitos anos ou a gente tem há alguns anos novas cooperativas crescendo? Sei que, por exemplo, a própria ProSoja agora, né, tá montando a própria cooperativa, a CoProSoja, se eu não estiver equivocado. Aliás, o Fernando Cadori, né, que é o presidente da CoProSoja, foi presidente da ProSoja Mato Grosso, está me devendo uma entrevista aqui para falar um pouquinho mais sobre também a CoProSoja, mas eu sei que está crescendo, ela vai nascer muito forte, nascendo muito forte, porque tem uma adesão muito grande dos cooperados, né? Mas eu queria que você me falasse como que é o histórico, o perfil do cooperativismo no agro aqui em Mato Grosso. O cooperativismo, ele vem como uma alternativa de sustentabilidade, principalmente para o pequeno produtor, né? Principalmente em anos difíceis, como o ano que a gente vem vivendo, nesses 2 últimos anos de rentabilidade bastante apertada, seja por causa de seca, ou seja por causa de mercado mesmo, que acaba estreitando a margem. As cooperativas é uma forma de dar sustentabilidade aos produtores, né? Seja no quesito compra de insumos ou no quesito venda dos produtos, que acaba angariando oportunidades para os produtores e principalmente para o pequeno produtor. Para você ter noção, 85% das cooperativas agro do estado é constituída por até 400 hectares dos cooperados, e pensando em Mato Grosso, que é um estado continental que tem propriedades modais aí próxima de 2.000 hectares, 400 hectares é um pequeno produtor e que com certeza, se não fosse através das cooperativas, não estariam hoje mais no mercado, né? O que o produtor, o pequeno produtor ou médio produtor que está cooperado, o que ele tende a ter de vantagem, de uma maneira geral? Principalmente no quesito compra de insumos e venda dos produtos, né? Pelo pool de compra que é conseguido através das cooperativas e também conseguindo vender em grandes escalas através das cooperativas. Para você ter noção, a gente calculou através do anuário que 15% dos insumos podem ser o objetivo final de redução de custo para quem está cooperado, né, em alguma cooperativa, ou aumentar a sua venda em até 18% se está dentro de uma cooperativa. E pensando em anos de margem apertada, 15% a menos de custo ou aumento de venda é algo bastante representativo. Pois é, e ficou muito claro esse teu exemplo, né, para aqueles que eventualmente não tenham entendido ou compreendido o porquê que você consegue chegar a essa vantagem, é justamente pela soma, né? Você ganha escala tanto na compra de insumos quanto na venda da produção, e ganhando escala você, obviamente, consegue preços melhores, né? Você vai comprar uma unidade, né, de um defensivo ou de um insumo X, se você compra 10, 15, 20, você tende a ter um desconto no preço, né? É assim que funciona o mercado, e é um caminho muito possível e comprovado pela área de inteligência, inclusive da OCB Mato Grosso, que existe essa vantagem aí percentual em média, né? Claro, cada caso é um caso, mas existe esse caminho. Uma alternativa extremamente boa, né? Inteligente para um momento especial como esse aqui. Ainda quando a gente fala em cooperativismo, muita gente, especialmente das memórias negativas do passado, das experiências frustradas, tem um certo pé atrás. Isso tem ficado no passado, de fato, né? A gente vive uma outra realidade, aquele mito de que talvez não seria o melhor caminho, tem ficado para trás, que a gente ouvia pelo menos falar muito disso, né? O setor passou por alguns desafios, né, mas a consolidação, principalmente da ideia de negócio, né, de inovação que a gente vem através do sistema OCB Mato Grosso estruturando dentro das cooperativas, vem conseguindo consolidar nas cooperativas, né? Para você ter noção, 20% das cooperativas têm mais de 30 anos, demonstra que é um setor sólido, né? É um setor que está já consolidado no mercado, e a gente vem tendo manutenção desse setor. Esse setor está em crescimento. 15% das cooperativas têm menos de 5 anos, ou seja, é um setor que está consolidado, mas é um setor que está em movimento. Não é um setor velho, né? Não é um setor arcaico, que não está aberto à inovação, que está fechado para negócios. Não, é um setor que está em constante melhoria, e nós do Sistema OCB Mato Grosso estamos sempre tentando otimizar dentro das cooperativas o quesito negócio, o quesito inovação, tentando implementar, principalmente nas cooperativas de crédito, a vertente de industrialização, que é um dos grandes desafios, não somente das cooperativas, mas de todo o estado.
Pois é, é uma nova fase, né? A gente pode resumir assim. Então, a gente está vendo o cooperativismo da inovação, o cooperativismo moderno. O que que você classificaria? Qual que é o caminho que a gente está tomando aí? A gente fala bastante em cooperativismo de resultado, né? Ótimo, Então, melhor ainda do que as que eu trouxe. é o que a gente está querendo como sistema implementar nas cooperativas, né? Trazendo essa vertente econômica em conjunto com o social, porque não podemos nos esquecer que na vertente das cooperativas, ela tem no seu DNA o ESG, né? Tem a sua pegada lado social, mas a gente não pode esquecer que é uma empresa. E por ser uma empresa, ela precisa ter o seu lado econômico bastante estruturado, né? Bastante consolidado. Então, a gente fala como sistema, né? Que a gente está focado em trazer um cooperativismo de resultado para o Estado. Excelente, cooperativismo de resultado. E aí você citou inovação antes, e a gente entende, né, que é essa busca, até como modelo de negócio, é você estar sempre atualizado, e as cooperativas, assim como a agroindústria, assim, né, como o próprio campo, tem que ser cada vez mais modernizar, se atualizar para que de fato torne-se eficiente ou mantenha-se eficiente, né? A gente não tem como ficar utilizando hoje as mesmas técnicas do passado. Também tem uma área em que vocês estão olhando para isso, para trazer orientação, para trazer exemplos para as cooperativas que fazem parte do sistema? A gente tem grandes desafios nesse quesito industrialização, principalmente tributário. E como sistema, a gente está em articulação com o governo para tentar fomentar a industrialização, mas temos barreiras que a gente precisa vencer, principalmente no quesito fiscal, quesito tributário. Mas a industrialização que a gente quer fomentar é principalmente para agregar valor aos produtos que estão a campo. Então, industrializar, por exemplo, a produção de feijão, né, que é algo que a gente não tem hoje bem consolidado no estado. E um número que é pouco falado, mas 25% da produção de feijão é consolidada pelas cooperativas, é um número bastante expressivo. Temos também ideias de fazer industrialização de etanol, né, que é algo que existe já nas cooperativas. Tem cooperativas que estão se organizando para fazer indústria de etanol e é algo que a gente vê que dá certo, né, e que estamos tentando também fomentar no estado, e outros tipos também que acaba agregando valor para o produto muito além do que exportar ele in natura, né? Legal, você falou da industrialização, da verticalização, agora o conceito inovação é geral para todo mundo. Tem que estar todo mundo caminhando, olhando para as técnicas mais modernas, para as inovações que chegam todo dia pra gente, né? Exatamente, porque cada ramo vai ter a sua especificação no quesito inovação, né? A gente não pode falar de uma inovação igualitária no agro e para a saúde, né? Para a saúde são outras problemáticas que possuem, principalmente em questões burocráticas, né? Mais trabalhistas. Então, são tipos de inovações diferentes que a gente está de olho dentro do observatório para trazer até soluções mesmo para diferentes ramos do estado. Maravilha. Você trouxe no início um número, né, dos 40 bilhões de reais, a gente falou aqui, que foi o faturamento bruto das cooperativas em Mato Grosso em 2023. E a própria meta que vocês colocam no anuário é chegar a 2027 com 100 bilhões de faturamento. Na verdade, vocês utilizam 100 bilhões de prosperidade, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se é possível chegar, certamente é, mas existem também entraves no meio do caminho. Explica esse conceito pra gente e o que é preciso superar para realmente efetivar essa perspectiva. Não, perfeito. Nós estamos com essa meta ousada, porém, como você mesmo citou, factível de acontecer, principalmente porque nos últimos anos o crescimento superou a nossa projeção, né, do observatório. E a gente está com a perspectiva de, em 2027, consolidar com 100 bilhões em prosperidade, que seria muito além de ter 100 bilhões em faturamento, que é o objetivo dessa meta. É trazer 100 bilhões em impactos sociais para a comunidade onde vai estar as cooperativas, né? E está em linha com a proposta da unidade nacional, né? Que é 1 trilhão de prosperidade para o Brasil, que é toda a meta que a unidade nacional acaba trazendo para as unidades estaduais. Quais os desafios que a gente precisa vencer pelo caminho? Temos alguns desafios no cooperativismo e o primeiro deles é o quesito inovação, né? Assim como outros setores, nós precisamos estar sempre nos inovando, estar sempre olhando para frente, e o observatório nasce já com essa proposta de trazer informação, de trazer oportunidades para as cooperativas. E outro grande desafio que a gente observa em todos os ramos das cooperativas são a sucessão empresarial ou sucessão familiar, que acaba impactando no modelo de gestão, mas que as cooperativas estão conseguindo se desenvolver diante desses desafios, principalmente por causa dos números que a gente observa de novas cooperativas formando. Então, a gente está tendo manutenção em relação a esses desafios.
Pois é, você falou das novas cooperativas formando e eu me recordo que você mencionou há pouco, 15% seriam de novas cooperativas com menos de 5 anos, se eu não me engano. E pelo que vocês observam, pelo que vocês monitoram, ainda tem novas cooperativas sendo formadas, né? Em que movimento vocês têm enxergado nesse sentido? Isso, a gente observa que diariamente há muitas cooperativas que se formam no mercado, nem todas elas estão registradas hoje na OCB, né? Apesar de que a Lei Nacional do Cooperativismo, a 5764 de 71, diz que as cooperativas têm que ser registradas na OCB, nem todas são registradas. A gente tem um monitoramento interno do sistema para verificar essas cooperativas que não estão registradas, mas diariamente a gente vê cooperativas se formando e aquelas que estão registradas na OCB acaba tendo esse acompanhamento de negócio, não somente pelo observatório, né, com direcionamento de inovação, mas também principalmente pelo Sescop, que é a nossa empresa também que faz parte do sistema OCB Mato Grosso, através de programas de acompanhamento, de gestão, de compliance, de governança, que é para auxiliar justamente essas novas cooperativas em todos esses quesitos de desafios. Maravilha, muito bom você trazer também esse ponto, né, que é da importância das novas cooperativas se filiarem, se registrarem, se associarem de fato ao OCB, se registrarem na OCB, para que também façam parte, né, desse braço coletivo, como a lei já determina e você bem explicou aqui, é importantíssimo também atentar a esse quesito. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo está muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Bom, você trouxe os desafios, trouxe as projeções, as perspectivas. Eu queria que você, como Tainá, falasse pessoalmente, né, o que tem significado tudo isso para você, Tainá, estar nessa área, né, na tua carreira e descobrindo novos números ou enxergando uma realidade que estava até então, né, desconhecida em termos numéricos, né, em termos de projeção. Como que você está pessoalmente com tudo isso? Bom, Patrone, eu particularmente, é a realização de um sonho, a consolidação desse centro de inteligência no sistema OCB Mato Grosso, para conseguir auxiliar não somente nós do sistema com informação, mas as cooperativas e o mercado. Sabemos que um dos grandes desafios são as informações, né? Então, conseguindo estruturar o observatório é a consolidação de um sonho pessoal e a consolidação profissional também para o sistema, que eu tenho certeza que vai trazer grandes resultados, não somente para as cooperativas, mas para todo o mercado, né? E para todas as empresas que podem ter acesso à informação sobre o cooperativismo. Muito legal, fico muito feliz por você estar dividindo esse conhecimento com a gente aqui, né? Pela tua trajetória de carreira que eu acompanhei, né, com entrevistas, né, e também dividindo sala muitas vezes aqui do lado, na estrutura aqui do própria Famato. A gente, né, se encontrava várias vezes, tá muito bacana ver profissionalmente você grande, né, crescendo cada vez mais e contribuindo, né, afinal de contas a gente trabalha que é para isso, né, a gente se dedica para deixar alguma coisa plantada, né, e realmente tá muito bacana ver a tua satisfação com o observatório, né, e a gente vê tanta expectativa criada em torno disso, porque realmente conhecer os números, conhecer essa realidade nos ajuda a ter base para os novos desafios, para novos projetos e para alcançarmos, né, ainda mais êxito, né, da maneira que a gente está falando aqui hoje do cooperativismo. E aí, Tainá, eu quero só te perguntar mais alguns pontos antes de vir para as perguntas finais aqui, tradicionais do podcast. Quem quiser ter acesso às informações, né, vocês estão preparando materiais que, obviamente, vão ser disponibilizados para que todo mundo tenha alcance, né? Não tem uma reserva de informação, senão não teria sentido. Como ter acesso a essas informações? O anuário já está disponibilizado e ele será, evidentemente, uma vez por ano divulgado. Qual é o próximo produto a ser divulgado? Traz essa informação padrão para o pessoal aqui que está ouvindo. O nosso objetivo como observatório é facilitar o acesso à informação. Então, nós estruturamos um site
próprio do observatório, que está ligado ao Sistema OCB Mato Grosso. O site é ocbmt.coop.br/observatório Coop MT, em que lá nós vamos divulgar toda uma esteira de produtos, né? Nós temos já divulgados o anuário do cooperativismo mato-grossense e vamos ter na esteira desse mês ainda divulgados os informes técnicos, que são das leis aqui do estado, toda a parte técnica, né, dos nossos colaboradores analisando as leis que saem, né, diariamente aqui no estado. E vamos ter uma esteira ao longo desses próximos meses, até março do ano que vem, uma esteira quase que quinzenal de divulgação de produtos do observatório. Legal, então é só acessar o site ali, ter acesso às informações. Se tiver dúvida, certamente procura o pessoal da OCB, que está todo mundo lá apto para esclarecer e fazer com que a alavanca do cooperativismo alce voos ainda mais altos. Tainá, chegamos à reta final aqui, aí vem aquelas perguntas chaves aqui, né, do podcast. Primeiro, qual a pergunta que você, Tainá Heisman, gostaria que fizessem para você um dia que ainda não foi feita? Pode ser pensando lá no futuro, pode ser pensando agora. O que você queria que te perguntassem numa entrevista ou num bate-papo que ainda não rolou? Pode ser sobre cooperativismo, ou sobre sua vida pessoal, sua vida profissional, algo que você queira devagar, queira filosofar, fica à vontade. É um espaço aberto para você. Eu vou perguntar assim, por que o cooperativismo? O que te fez escolher o cooperativismo na sua jornada de trabalho? Essa pergunta. O que você responderia? Já tem a resposta? Patrone, a primeira semana que eu entrei no sistema OCB Mato Grosso, eu fiz uma viagem junto com o Frederico, nosso superintendente, lá para, nem lembro agora o nome da cidade, lá perto de Guarantã do Norte. E nós visitamos uma produtora de leite numa situação bem precária e que ela contou toda a história de vida dela. Falou que formou três crianças, 3 filhos que agora já estavam grandes, por causa da cooperativa que deu 3 vacas para ela. Ela contou toda a história de vida dela, que não é fácil. E dali eu me controlando para não chorar, tudo fez sentido para mim do impacto social que as cooperativas têm. Porque eu sempre fui apaixonada pelo agro, sou apaixonada pelo agro, mas depois que eu entrei, até me emociono em falar isso, depois que eu entrei para o cooperativismo, para mim se tornou uma missão de vida mesmo, se tornou um propósito de vida, continuar nessa pegada de cooperativismo, de impacto social que as cooperativas trazem para a vida das pessoas e principalmente para a vida daquelas pessoas mais carentes, não só do pequeno empresário, mas do pequeno produtor, principalmente, que se não fossem as cooperativas, muitas vezes não conseguem formar crianças, conseguem formar famílias. Então, eu escolhi o cooperativismo e escolho para os próximos anos o cooperativismo como um propósito de vida mesmo. Muito legal, né? E é só a gente enxergando essas histórias ou as vivenciando que a gente consegue ter essa compreensão, né? Estamos acostumados a números, muitas vezes números muito grandes, dadas as nossas características estaduais, regionais, né? E quando a gente pega se depara com uma história como você contou, mostra o quanto é fundamental esse trabalho, essa soma de forças, né? O cooperativismo, como que ele pode promover mudanças, oportunidades, prosperidade, como até é o mote de vocês, né? 100 bilhões de prosperidades. É muito legal. Bacana. Tirou de letra essa pergunta com uma resposta sensacional. Mas vamos lá. A próxima agora é simples. Uma curiosidade sobre você, Tainá. Uma curiosidade sobre a Tainá Heisman. Eu sou uma especialista no agro, tenho pós-graduação que nunca viveu o agro. Viveu o agro no escritório, sou apaixonada, vivo diariamente o agro, mas eu nunca tive o convívio no campo do agro. E é algo, inclusive, engraçado, que muitas vezes eu conheço a realidade dos produtores, né? Mas somente pelas escritas, assim. E é uma curiosidade sobre mim. Sou uma agronomista, né? Uma economista de escritório. Muito legal, muito bacana. E assim como, né, você falou agronomista, como tem vários engenheiros agrônomos que se formam e vão trabalhar em escritório, fazendo toda a diferença pelo conhecimento que adquirem ao longo do curso, entender, né, a engrenagem, mas sem estar necessariamente na fazenda, né? Como é ampla a nossa oportunidade envolvida com o agro, né? Por meio das inúmeras profissões que são linkadas ao campo. Eu me incluo nessa também, né? Eu não vivo o dia a dia do campo, estou há muito tempo agora, ainda mais em estúdio, né? Mas a gente conhece um pouco das histórias, tenta contribuir de alguma forma, né? Com o conhecimento que a gente adquire sem estar diariamente no campo. Muito bacana. E até por isso, toda vez que eu vou para o campo, eu me emociono com as histórias que eu acabo encontrando por lá, porque a grande maioria de muitos desafios e muitas batalha sendo alcançada diariamente. Com certeza, eu faço minhas suas palavras. A terceira é mais simples ainda, Tainá, foi de letra.
Quem quiser saber mais sobre você, quiser buscar acesso às suas informações, você está nas redes sociais, não está? Como que procuram aí a Tainá Heisman? Isso, tenho Instagram, LinkedIn, Tainá Heisman, só Tainá Heisman, HEINZMANN, só me procurar. E é isso. Maravilha. Tainá, quero te agradecer de coração por ter topado participar, dividir um pouco da tua história, desse trabalho que vocês estão fazendo, né? Sou muito fã também do trabalho da OCB. Estou aqui aguardando também o Piccoli, que agora está, né, o seu Nelson Piccoli, que está como gestor, né? Está como presidente da OCB, agora Mato Grosso, na verdade, do sistema OCB Mato Grosso como um todo. Vai também dar uma palavrinha conosco nos próximos episódios. O Fred já esteve aqui, ou seja, a gente realmente gosta de ouvir e entende a importância que tem o cooperativismo, né? Mais uma soma de esforços em várias áreas de atuação, vários ramos, como você bem explicou aqui, em que consegue promover mudanças das maiores às menores, mas gerando impacto positivo para quem participa dessa engrenagem. Obrigado mesmo por dividir um pouco da tua história, do teu tempo aqui e das informações. Obrigada, Patrone, pela oportunidade de falar um pouquinho com você, de trazer alguns números do cooperativismo, e estou sempre à disposição agora com o Observatório para trazer informação e dados do cooperativismo para todo mundo. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.